Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. Dando continuidade ao novo quadro do canal, o tema de hoje será: o que a Bíblia diz sobre a reencarnação? Primeiramente, as Escrituras não mencionam em nenhuma passagem o tema reencarnação. Na verdade, a Bíblia descreve a ressurreição como algo esperado pelos cristãos, e não a nova vida e um novo corpo. A Santa Palavra nos faz rebater esse argumento em várias passagens, como veremos a seguir. Ademais, caso existisse de fato a reencarnação, não haveria sentido no sacrifício de Jesus na cruz, pois poderíamos reviver inúmeras vezes até alcançarmos a plenitude e a redenção. Aliás, caso a reencarnação fosse real, não haveria necessidade sequer de obedecermos às leis de Deus, pois poderíamos ir corrigindo os erros à medida em que fôssemos reencarnando. Outro fato importante quanto a isso é que Jesus disse a um dos crucificados, que estava com ele em seu martírio, que ainda naquele dia estariam juntos no paraíso, ou seja, ele não deveria passar por provações para ser salvo. Isso é relatado em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Outra passagem que nos faz desacreditar os argumentos sobre a reencarnação encontra-se em Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, no qual está escrito: dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum, não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. No versículo 5 do mesmo capítulo, ainda é relatado: a passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nem o reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Além disso, acreditar na teoria da reencarnação seria o mesmo que dizer que pecar vale a pena, pois em outra vida poderíamos consertar os nossos erros e ter uma vida honrada, visando a salvação. A salvação, assim como a condenação, são únicas. Nesse pensamento, somos todos pecadores e necessitamos do perdão. Se nos afastamos de Deus, precisamos retornar a Ele e demonstrar o nosso arrependimento. Essa é a mensagem bíblica. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, é dito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isto é, depois da morte veio o juízo, e não uma oportunidade a mais de vida. A vida terrena também é única. E o único que venceu a morte e retornou da região dos mortos foi Jesus Cristo. O sentido da ressurreição é relatado em João capítulo 11, versículo 25, onde está escrito: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra viverá não significa reencarnar, mas ressuscitar. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, como ensina 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Em continuidade, no livro de João capítulo 5, versículos 28 a 29, é relatado o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Vemos aqui que a ressurreição virá para todos, sejam justos ou ímpios, judeus ou gentios, homens ou mulheres. Corroborando o fato de que morremos apenas uma única vez, o livro de Apocalipse, em seu capítulo 20, versículo 6, relata o seguinte: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ao contrário da reencarnação, a ressurreição é a união perfeita do corpo e do espírito, e será única, pois depois dela, todos viverão eternamente como anjos do céu, como é dito em Mateus capítulo 22, versículo 30. Alguns defensores da teoria da reencarnação alegam que João Batista foi a reencarnação de Elias. Contudo, quando Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir, ele não disse que um seria a reencarnação do outro, mas apenas que tinham a mesma missão. Podemos confirmar isso na leitura de Mateus capítulo 11, versículos 13 a 14. Aliás, o próprio João Batista, ao ser questionado se era Elias, negou veementemente. Isso pode ser confirmado em João capítulo 1, versículo 21, quando lemos: perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Tais questionamentos foram feitos porque os judeus acreditavam que Elias ia voltar, porque ele não morreu, mas ascendeu aos céus. Isto é, subiu de corpo e alma. Também a transfiguração não foi uma reencarnação de Moisés e Elias,
eles apareceram na sua forma santificada, como sinal da ressurreição que ainda há de vir, como é visto em Lucas capítulo 9, versículos 29 a 31. Além disso, quando Jesus fala em nascer de novo a Nicodemos, ele se refere ao nascimento espiritual e não a voltar a nascer fisicamente. Podemos ver isso em João capítulo 3, versículos 4 a 6. Uma das últimas passagens bíblicas que negam a teoria da reencarnação é Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que descreve o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim, se os mortos reencarnam até estarem redimidos, por que estavam sendo julgados? Isso faz cair por terra novamente o argumento da reencarnação. Pois se eles renasceriam várias vezes, por que eles seriam julgados? Bastava eles terem uma nova vida para corrigirem os erros. Em conclusão, deve-se dizer que os verdadeiros cristãos rejeitam a ideia da reencarnação, pois tal doutrina não tem referência bíblica. E o pior, descaracteriza o sacrifício de Jesus na cruz, criando o mito de que renasceremos quantas vezes forem necessárias a fim de alcançarmos a perfeição, quando na verdade, somente a ressurreição, que ocorre uma única vez, é capaz de torná-lo possível. Eu encerro mais este vídeo por aqui, espero que tenham gostado das minhas palavras, um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.